Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, bastante agitada dentro do nosso Gigante da Colina. Se tratando principalmente de uma nova novela que começa. A novela Manuel Capaz, que durou quase 2 meses, foi finalizada nesta última semana com o acerto do atleta. E como acabamos de falar, uma nova novela se inicia, de um velho conhecido, Andrei Santos. Uma reviravolta, por incrível que pareça, pode sim acontecer. Últimas informações destas últimas horas de quarta, antes da gravação deste vídeo, é que o Vasco, clube que gerou o Andrei Santos, aceitou os termos impostos pelo Chelsea. Faz com que, é claro, o Vasco se aproxime de um desfecho positivo pelo retorno do Cria. A gente vai falar sobre isso, vamos falar quais são esses termos que o Chelsea exige, que o Vasco aceitou, e além dessas, muitas outras informações que, é claro, você, torcedor vascaíno, ficará por dentro aqui no nosso canal. Falaremos sobre Marlon Gomes, falaremos sobre Thiago Rodrigues, falaremos sobre Lelê, atacante do Voltaço, que deve ser o reforço do Vasco após o término do Campeonato Carioca, lateral direito Paulo Henrique, chegada do elenco a Brasília, onde enfrentará o trem do Amapá amanhã às 9h30 da noite, e volto a repetir, muitas outras novidades. Ou seja, torcedor, o vídeo de hoje está repleto de notícias do nosso Gigante da Colina, e você que está aí do outro lado não pode perder nenhum detalhe. Porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Passamos a esse feriado de carnaval sem postar vídeos no canal e infelizmente ou felizmente o YouTube funciona através de engajamento. Se eu não posto vídeo, o engajamento cai e automaticamente os meus vídeos não são mais divulgados. Então eu conto com você, principalmente você que está aqui todos os dias e gosta do nosso trabalho. Eu preciso muito nesse momento da sua ajuda. Como você pode me ajudar? Se inscrevendo se você ainda não é inscrito, deixando o seu like também se você ainda não deixou, para fazer que aos pouquinhos o nosso canal volte a ser divulgado e volte à normalidade. Então, por favor, de verdade, conto aí com o seu apoio. Like, joinha, gostei, comentário, deixa aí, é claro, se você é a favor da volta do Andrei Santos e com a sua inscrição. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante. Antes de entrar no assunto sobre o Andrei Santos, que a gente já vai, né, iniciar falando sobre essa novidade, quero falar aqui sobre Thiago Rodrigues, pois agora há pouco, antes da gravação desse vídeo, tivemos aí a confirmação do destino do Thiago. O jornalista aí Anderson Matos, repórter, confirmou que muito provavelmente o Thiago Rodrigues estará tendo seu destino no Vitória da Bahia. Hoje o Thiago Rodrigues nem sequer treinou com o elenco do Vasco, ele vinha treinando nessas últimas semanas, o seu contrato foi renovado com o Gigante da Colina, porque havia uma cláusula contratual que, em caso de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Thiago Rodrigues teria o seu contrato renovado automaticamente, como aconteceu com o Edmar, Anderson Conceição e também com o goleiro. Porém, o Vasco não tinha mais a intenção de contar com o atleta. Exatamente por isso, trouxe o Ivan, trouxe o Léo Jardim, contava com o House e até renovou o contrato, né, com o goleiro das categorias de base. Thiago Rodrigues acabou se tornando a quarta opção, por isso vinha treinando, mas junto com o seu empresário, que é o seu irmão, já procurava um outro destino. Informação que nós temos é que ele está de saída. O Vitória hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, porém ainda não temos informação se será uma saída por um empréstimo ou uma saída em definitivo. O certo é, Thiago Rodrigues sai e não permanece no Vasco da Gama na temporada de 2023. Vai fazer falta? Você acha aí? Deixa a sua opinião nos comentários. É claro que o Thiago Rodrigues está acima do Ivan, do Léo Jardim ou do próprio House para ser a terceira opção. Deixa a sua opinião nos comentários. E para prosseguir o vídeo, né, falar sobre aquilo que de fato você que está aí do outro lado quer ouvir, que é sobre a situação do Cria, da promessa, do craque da seleção brasileira e do sul-americano que teve nessas últimas semanas, Andrei Santos. O que acontece, torcedor vascaíno? No final de semana, tivemos a confirmação de que o Chelsea não havia conseguido visto de trabalho para o Andrei Santos. Ou seja, resumindo,
dando aí a informação sobre o que significa isso. O Andrei não pode atuar com a camisa do Chelsea nesta temporada. O motivo? Não disputou aí uma liga considerada grande, que é ponto suficiente para que o Andrei pudesse vestir a camisa do clube inglês. O que falta agora para que o Andrei vista a camisa do Chelsea? Disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas isso. Muito vem se falando de Libertadores, mas a Série A do Campeonato Brasileiro já dá pontuação suficiente para que o Andrei possa, nesta próxima temporada, vestir a camisa do Chelsea. E qual a informação que nós temos nesse momento? Que nesses últimos dias, após dar início à negociação entre Chelsea e Palmeiras de um empréstimo do Andrei Santos até o final do ano, o Chelsea notificou ao Vasco da Gama, ou seja, avisou a diretoria cruzmaltina que o Andrei está tendo essa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. E é claro, o Vasco se interessou. Inclusive, à tarde, a gente trouxe essa informação a vocês no Fala Gigante. O Paulo Brax, uma repórter da ESPN, do Sport Center, confirmou que de fato o Vasco negocia o retorno do Andrei Santos por um empréstimo até o final do ano. Inclusive, durante essa conversa que teve com a repórter da ESPN, o Paulo Brax falou: a gente quer ter o Andrei aqui. Não importa se é por 2, 3 ou apenas um jogo. O que nós queremos é ter o Andrei Santos no Vasco da Gama. O que demonstra que o objetivo do Vasco é ir com tudo para cima do Andrei e contar com o atleta para o restante da temporada. E muito vem se falando também sobre a prioridade de compra. GE cravou a prioridade de empréstimo que o Vasco tem pelo atleta, e várias outras páginas também confirmaram isso. O único hoje que não confirma a prioridade de compra do Andrei Santos é o jornalista Lucas Pedrosa. Eu não estou falando isso para tirar qualquer tipo de crédito, muito pelo contrário. O trabalho que ele faz fala por si só. É um jornalista que tem uma credibilidade muito grande no meio da torcida vascaína. Mas como todo jornalista, gente, como todo apurador, eu apurei muito durante esses últimos meses, eu cravo aqui a vocês. Cada jornalista tem a sua fonte. Lucas Pedrosa é um grande amigo do Vene Casagrande. O Vene que deu o furo do Andrei Santos. Para que o Vene desse esse furo da venda do Andrei ao Chelsea, ele tem uma relação, e posso não cravar aqui a vocês, mas pelo feeling, pelo timing, tenho aqui quase a convicção da grande relação entre Vene Casagrande e Giuliano Bertolucci, empresário do Andrei Santos. E automaticamente a boa relação que o Lucas Pedrosa deve ter também com ele. Ou seja, quando se trata de Andrei Santos, tanto o Vene quanto o Lucas Pedrosa buscam essa informação diretamente na fonte que é o empresário do jogador. E meus amigos, é uma questão de lógica. Por que o Lucas Pedrosa crava sempre que o Andrei Santos não tem o Vasco não tem essa prioridade no retorno do Andrei ao futebol brasileiro? Pois a fonte dele é o próprio empresário de jogador, e volto a repetir, não cravo, isso não é uma informação, é um feeling que eu tô tendo devido às informações que vêm surgindo. E meus amigos, uma certa lógica. Claro, o Giuliano Bertolucci não vai falar que há uma prioridade de compra, uma prioridade de negociação do Vasco pelo Andrei Santos, até porque é o desejo dele em colocar o atleta no Palmeiras. Hoje a relação entre Vasco da Gama, na persona, no Paulo Brax, na figura de Paulo Brax, que é o diretor executivo, é o nome do Vasco no mercado, não tem uma relação boa com o Giuliano Bertolucci. Desde o início das negociações, da renovação contratual do Andrei lá no ano passado, essa relação foi quebrada. Giuliano Bertolucci dificultou desde o início na renovação contratual. Giuliano Bertolucci fez força para tirar o Andrei do Vasco agora no início da temporada e levá-lo ao Chelsea, e agora novamente dificulta com o retorno do Andrei ao Vasco. Ele quer colocar o Andrei no Palmeiras. Muito vem se falando que é um desejo do atleta investir a camisa do Palmeiras. Mas será que não é um desejo do atleta pela influência que o Giuliano Bertolucci faz em cima de um garoto com apenas 18 anos? Tudo deve ser comentado. O certo é, hoje o Vasco disputa. Hoje, informação que nós temos a trazer aqui a vocês é que o Vasco da Gama aceitou as cláusulas ali colocadas pelo Chelsea. Ou seja, o Vasco aceitou as condições impostas pelo Chelsea para emprestar o Andrei, enquanto o Palmeiras dificultou, pois o Palmeiras quer ter o Andrei até o final do ano, e o Palmeiras, além do mais, com o Mundial que terá no mês de maio, não aceita liberar o Andrei. Quer ter essa posição nas mãos do clube paulista, enquanto o Chelsea quer que o Andrei viaje e dispute o Mundial com a seleção brasileira.
o Vasco aceita as condições. Ou seja, se o Andrei jogar no Vasco, não terá dificuldade para ele ir e viajar e disputar o Mundial com a seleção. Se o Andrei jogar no Vasco e o Chelsea quiser a liberação no meio do ano, o Chelsea conseguirá. Isso tudo facilita. O desejo do Andrei, o desejo do seu empresário, pesa, é claro, no futuro e no destino do jogador. Mas lembrem-se, a última palavra é do Chelsea. Se o Chelsea quiser emprestar um Andrei ao Vasco, meus amigos, não tem Juliano Bertolucci, não tem Andrei que não faça a coisa andar. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. Palmeiras estava sim, de fato, bastante avançado nas negociações, mas hoje o Vasco entrou no negócio e pode fazer aí uma grande reviravolta e ter o retorno do atleta até o final da temporada. E você aí, acha que vale a pena contar com o futebol do Andrei? Quem sabe apenas até o meio do ano ou até o final do ano, mas liberando o atleta para o Sul-Americano? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Sul-Americano não, Mundial. E, gente, prosseguindo aqui o vídeo, porque, é claro, ainda temos informações importantes e rapidinhas aqui a vocês. Primeiramente, sobre a situação aí do lateral direito Paulo Henrique. Informação que temos aqui na próxima sexta, ele chega ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato válido com o Vasco da Gama por empréstimo até o final dessa temporada, um contrato sem opção de compra. E, inclusive, o diretor executivo do Galo, Rodrigo Caetano, confirmou, abre aspas, bem encaminhado, mas não está fechado ou assinado. Acho que teremos a definição nesta quinta-feira, ou seja, amanhã a situação do Paulo Henrique já deve ser definida. E volto a repetir, a expectativa é que na próxima sexta ele chegue à cidade carioca. Sobre a outra situação que envolve o atacante Lelê, pertence ao Itaboraí Profute e está emprestado ao Voltaço. Hoje, Volta Redonda entrou em campo pela primeira fase da Copa do Brasil. Atletas que vestem a camisa de um clube na Copa do Brasil não podem, após serem negociados, vestir a camisa de um outro clube. E isso aconteceu com o Lelê. Voltaço venceu o Falcão pelo placar de 3-1. E o Lelê, inclusive, entrou em campo e marcou um gol. Aos 52 minutos, ou melhor, aos 7 minutos do segundo tempo, o Lelê empatou, ali o jogo e acabou abrindo aí o placar para o Voltaço. E no final de tudo, Volta Redonda conseguiu a virada pelo placar de 3-1. Certo é, como o Lelê entrou em campo hoje, resumindo, não poderá, caso realmente feche esse contrato com o Vasco, entrar em campo novamente pela Copa do Brasil. Essa é a informação que nós temos a passar sobre a situação desses atletas. Gente, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre a partida que acontecerá amanhã contra o Trem do Amapá. Hoje, o Vasco da Gama chegou aí a Brasília, como está aparecendo nas imagens a vocês. A torcida fez muita festa mesmo na chegada da delegação ao hotel. O desembarque acabou não sendo ali no saguão do aeroporto, foi diretamente na pista de pouso para que realmente não houvesse nenhum tipo de tumulto no aeroporto em Brasília. Mas mesmo diante disso, os torcedores vascaínos compareceram à porta do hotel e fizeram uma linda festa, tendo aí como um dos principais alvos o lateral direito Pumita Rodrigues, que foi muito atencioso a todos os atletas, a todos os torcedores, Cruz Maltinos. E sobre nessa partida de amanhã, o Vasco hoje também divulgou a lista de relacionados. O Vasco tem 5 desfalques confirmados para essa partida. Além do volante Marlon Gomes, que acabou se lesionando numa partida contra a Colômbia na penúltima rodada do Sul-Americano Sub-20, o Vasco também conta com lesionados Robson Bambu, o ponta Luca Orediano e também o atacante Figueiredo. Ele vem realmente se recuperando de uma lesão, mas é desfalque confirmado para essa partida. O quinto desfalque é o zagueiro, novo reforço que foi apresentado hoje, Manuel Capasso. O atleta ainda não está regularizado e por isso não poderá entrar em campo. A expectativa é que no próximo final de semana ele venha a ser regularizado, inscrito e já possa estar à disposição contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Com isso, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, vou até chegar um pouquinho para o lado para que a lista de relacionados possa aparecer aqui. O Vasco conta com os goleiros Cadu, Ivan e Léo Jardim. Os defensores Anderson Conceição, Léo, Lucas Piton, Miranda, Paulinho, Paulo Vitor, Puma e Zé Vitor. E novidade aí no meio campo, Alex Teixeira, Barros, Deluca, Galarza, Jair, Nenê e Rodrigo. No ataque, Ignaldo, Eric Marcos, Gabriel Peck, Pedro Raul. E mais uma novidade, se tratando do atacante Vinícius. Ou seja, Vascão aí relacionado para essa partida de amanhã contra o Trem do Amapá. Empolgado o torcedor com a partida? Vascão vence, passa da primeira fase? Deixe a sua opinião nos comentários, o certo é, muitas informações nessa tarde de quarta bastante agitada. E é claro, amanhã, às 7 horas da manhã, retornaremos aqui com a Acorda Vascão e contamos com a participação de todos vocês.
Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.